do primeiro ano, seja bem-vindo novamente à aula de Biologia. Meu nome é Ivan Santos, sou professor do Sistema Positivo de Ensino. E hoje vamos continuar a falar do mundo, do universo intracelular. Vamos continuar a falar de organelas, né? Só que hoje nós vamos falar de duas organelas interessantes, né? Para isso, vamos precisar que você pegue o seu material aí, tá bom? Vá lá no volume 2, tá bom? Lá na página 18, nós vamos comentar hoje sobre mitocôndrias e cloroplastos, né? São duas organelas que também possuem membranas, são duas organelas membranosas, né? Mas as membranas delas são um pouquinho diferentes das outras, né? As outras células que nós vimos, nós tínhamos uma membrana apenas, né? Com uma bicamada lipídica. Aqui nós temos, de repente, duas, né? Vamos ver o que é isso, não é mesmo? Tá? Vamos ver também que elas têm DNA e têm ribossomos e fazem síntese de proteínas para elas, né? Olha que interessante, né? Parece que acontece ali eventos celulares mesmo dentro de uma organela, né? Será que isso é possível? Então a gente vai estar comentando sobre isso, inclusive a origem delas, como que se originou essas organelas. Então, e aliás são duas organelas extremamente importantes nos processos que nós vamos ver a seguir, né? Que são processos metabólicos lá, como, por exemplo, fotossíntese e respiração celular. Olha quanta coisa! Show? Então tá bom, então arrume teu material aí, deu pause aí no vídeo aí, qualquer coisa, e nós vamos para os slides, porque nós temos que trabalhar com imagens, tá bom? Beleza, então vamos estudar essas duas organelas aí que são extremamente importantes para o meio intracelular, como todas as outras, é verdade, né? Mas elas têm peculiaridades ali que nós vamos verificar agora, tá? Vamos começar então pelas mitocôndrias, né? Gente, as mitocôndrias, então, conforme eu comentei, né? Tem DNA, tem ribossomo, tem duas membranas, tá? A membrana externa e a membrana interna, e nós vamos ver tudo isso aqui, porque depois nós vamos tentar discutir por que elas têm essas duas membranas, tá bom? Então vamos lá? Então, olha aqui na tela aqui, página 18 do seu livro. Então na página 18 do seu livro você vê o que? Olha só que interessante. Então eu tenho aqui a mitocôndria. Agora vamos explorar aqui essa parte aqui em roxo, né? Em roxo, ó, vejam, tá? Então aqui tem uma camada, né? Circundando toda a organela, né? E nós temos também um monte de camadas aqui, um monte de prolongamentos internos. Então, o que é isso? Veja, tá? Todas as organelas, elas que nós estudamos ali, que são membranosas, ela tem uma membrana formada por uma bicamada lipídica, tá? Então, ela tem uma membrana só, tá? Aqui na mitocôndria, né, ela vai ter duas membranas, né? Uma membrana formada por bicamada lipídica, vamos chamar de membrana externa, e a membrana interna também formada por bicamada lipídica, tá? Então, olha só, são duas membranas, membrana externa e membrana interna, tá? Entre as duas tem um espaço intermembrana. Na membrana interna, existem invaginações que adentram que acabam entrando, né, para o interior ali da organela. Então, olha só, aqui, estão vendo? Tá? Então, essas invaginações da membrana interna que adentram para dentro da célula, né, elas vão receber um nome especial que se chama cristas mitocondriais, né? Então, as cristas mitocondriais, nós vamos discutir bastante o papel dela nas próximas aulas, quando nós falarmos de respiração celular, tá? E aqui, mostrado em azul, né, preenchendo toda a parte interna das mitocôndrias, eu tenho aqui um fluido. Esse fluido aqui eu vou chamar de matriz mitocondrial. Então, vamos lá, para não esquecer. Eu tenho uma membrana externa, formada por duas camadas de lipídios que revestem toda essa estrutura. Eu tenho uma membrana interna, também formada por bicamada
de lipídios, né? Só que essa membrana interna, ela faz o quê? Invaginações, né? Fazendo invaginações, ela adentra para o interior da célula e ali formam as cristas mitocondriais. E esse fluido ali que tem a linha azul, representado em azul no seu desenho aí, seria a matriz mitocondrial, que ela também tem uma função importante que nós vamos discutir lá em respiração celular, tá? Agora, estão vendo essas bolotinhas aqui, essas bolinhas pretas aqui? Aqui são os ribossomos, aqueles mesmos que realizam a síntese de proteínas. Então, conforme eu já tinha comentado, né, essas organelas, elas têm o seu próprio ribossomo, né? Mais importante ainda, elas têm o seu próprio DNA, né? Então, elas conseguem fazer, por exemplo, podem fazer a síntese proteica ali? Pode, né? O DNA ali tem o DNA, tem o RNA, né? Os dois materiais genéticos ali tem o ribossomo, tá bom? Aliás, é importante você entender também o seguinte, né? De onde que vem esse DNA? Né? De onde que ele aparece, né? Então, esse DNA é de origem materna. Isso você tem que gravar. Então, por exemplo, quando ocorre a fecundação ali do espermatozoide com o ovócito, a parte do DNA do papai que entra na célula da mamãe é apenas o DNA nuclear, ok? A mãe também vai ter o DNA nuclear, vão se juntar ali, formando 46 cromossomos. Nós vamos discutir nas próximas aulas isso. Mas aí a mitocôndria que está ali é a mitocôndria da mãe, né? Então, por isso, né, o nosso DNA mitocondrial, ele é de origem materna. E, aliás, é importante também esse ponto aí, a origem materna, não existe mistura, né? Então, por exemplo, o DNA meu mitocondrial é o mesmo DNA mitocondrial que está na minha mãe, que é o mesmo DNA mitocondrial que estava na mãe da minha mãe e assim sucessivamente. E é um DNA muito conservado, ele não se mistura, né? E isso é fonte de informação, por exemplo, para você fazer aqueles estudos de investigação, né? Por exemplo, de onde será que eu vim? Quais são as minhas origens, né? Se eu vim lá se eu tenho um percentual de DNA que veio da África, outro percentual veio do leste europeu, outro percentual veio dos povos indígenas, né? Então tem tudo isso, né? Esses estudos nós chamamos de ancestralidade, né? Ele está muito relacionado ao estudo do DNA mitocondrial, tá bom? Porque é um DNA que não se mistura, ele é conservado, sempre passado pela parte materna, tá bom? Beleza? Tá? Então aqui um pouquinho de mitocôndria. Aí tem doenças relacionadas às mitocôndrias? Tem, né? Uma delas é a síndrome de Leigh, né? L-E-I-G-H, síndrome de Leigh, tá? A síndrome de Leigh, né? Ela atua ali no sistema nervoso, né? Então acaba desenvolvendo uma síndrome envolvendo as células nervosas, né? Ela não tem cura, né? E ela é manifestada ali dessa expressão de proteínas a partir das mitocôndrias, tá bom? Tá? Então, só para curiosidade, beleza? Vamos à próxima, então, das mitocôndrias, ok? Né? Lembrando que a função é a síntese energética, né? A síntese de ATP, que nós vamos discutir bastante, tá? E elas estão presentes, né? Elas só não estão presentes nas bactérias, né? Em cianobactérias, que faz parte do reino Monera. Elas não estão presentes ali. Aí de algas, fungos, plantas e animais, né? E protozoários, algas, protozoários, fungos, plantas e animais, todos estes têm mitocôndrias, né? Justamente por causa da síntese síntese energética. Síntese energética, tá? Vamos falar dos plastos, então? Gente, os plastos são organelas citoplasmáticas que se encontram nas células de plantas e algas. Então, veja, eu vou encontrar plastos onde? Plantas e algas, né?
plantas porque foram originadas a partir das algas verdes em especial, tá bom? Bom, então esses plastos eles têm algumas funções interessantes. Por exemplo, eu tenho plastos que estão relacionados ali a depósito, né? A armazenamento, que é o caso dos nossos leucoplastos, né? Eu tenho plastos que eles contêm pigmentos, e esses pigmentos dão colorações diferentes. Por exemplo, eu tenho ali os xantoplastos e os eritroplastos, né? Eritroplastos pigmentos vermelhos, xantoplastos, pigmentos amarelados, né? Então, são todos uma classe de pigmentos que nós chamamos de carotenoides, ok? Tem ali função de captura de luminosidade também. E eu tenho os cloroplastos, né? E o que são cloroplastos? Os cloroplastos faz parte desse grupo de plastos, né? Só que eles têm clorofila, clorofila A. Pelo menos clorofila A, que é um tipo de clorofila. Tem 4 tipos de clorofila, A, B, C e D. Pelo menos clorofila A eles têm, tá bom? E essa clorofila A, ela vai ter uma função muito importante na fotossíntese, né? Ali na captura de luz, não é mesmo? Então, por isso que para todas as plantas, né? E as algas, plantas e algas plantas realizam fotossíntese, algas em geral, né? Praticamente quase todas realizam fotossíntese, tá bom? Então, por causa disso, por causa da presença de cloroplastos, beleza? Tá? Ali a clorofila faz a função de pigmento fotossintetizante. Então, vamos lá, tá? Conhecendo um pouquinho a anatomia aqui dos cloroplastos. Vejam, eu tenho uma membrana, assim como na mitocôndria, eu tenho uma membrana externa e uma membrana interna, tá? Novamente, né? A membrana externa, uma bicamada lipídica, a membrana interna também é uma bicamada lipídica, né? E eu tenho estruturas dentro do cloroplastos, né? Que também são membranosas. Vamos dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, estão vendo essas pilhas aqui que parecem moedinhas de 50 centavos, né? Então vamos lá. Uma moedinha dessa, uma estrutura dessa eu chamo de tilacoides, tá? E vão ser importantíssimos lá no processo de fotossíntese, né? Agora, quando eu tenho um conjunto dessas pilhas, estão vendo aqui empilhados, né? Eu chamo de grânum. Grânum, né? É um conjunto de tilacoides, né? Um em cima do outro. E o conjunto desses grânulos eu chamo de grana, beleza? Tá? Dá para até associar aí a moedinha à grana, né? Agora, olha só, elas estão em cima de uns tapetes, né? Parecem uns tapetinhos aqui, né? Então, aqui, olha só. Esses monte de tapetes aqui, né? Parece tapetes suspensos, né? Essa estrutura verde aqui eu chamo de lamela, tá? Onde eu vou encontrar ali os tilacoides, né? E, obviamente, os grânulos, beleza? E ela também tem um fluido interno que nós vamos dar o nome de estroma, né? Então, o estroma seria o fluido interno. Lá na mitocôndria, o fluido interno era a matriz. Aqui, o fluido interno é o estroma, tranquilo? O estroma também vai ter função ali, importante ali na fotossíntese, tá? Então, essa aqui é a figura B, toda coloridinha, e a figura C aqui, uma microscopia eletrônica, um negócio assim mais próximo da realidade, bem próximo da realidade. Então, não é tão bonitinha assim, tão didaticamente assim, fácil falando. Não, ela é desse jeito aqui. Então, olha só, aqui você consegue ver esses risquinhos aqui, seriam as lamelas, e olha aqui os empilhamentos, né? Seriam os tilacoides empilhados formando os grânulos, tranquilo? Tá? Então, novamente, só para lembrar, mitocôndrias eu só não encontro em bactérias e cianobactérias, o reino Monera, que vocês vão estudar mais para frente, tá? Cloroplastos eu só encontro em algas, tá? E em vegetais. Por isso que eles são autótrofos, eles realizam o seu próprio, a síntese do seu próprio alimento,
tá? A partir ali da captura de luz, beleza? Tá? E quem vai capturar a luz são esses pigmentos fotossintetizantes, tá bom? Vamos lá? E aí vem a origem, né? Como que se originou, então, cloroplastos e mitocôndrias, né? É engraçado isso, porque são as únicas organelas que têm DNA, têm ribossomo e têm duas membranas, né? A membrana externa e a membrana interna. As outras organelas membranosas têm apenas uma membrana, tá? Então, como foi isso? Então, vamos lá, vamos começar ali. Vamos imaginar uma célula maior aqui, tá? E vamos trabalhar com a versão primeiro ali dos cloroplastos, para ficar mais fácil entendido. Bom, gente, então tenta imaginar que uma célula, né, essa célula poderia ter sido eucariótica, acredite-se que era eucariótica, tá? Ou seja, que tinha núcleo definido, poderia ter sido, tá? Embora aqui no desenho tenha mostrado uma procarionte, ok, tá? O processo ali é basicamente o mesmo, tá? Então, veja, esta célula grande, essa célula maior, então ela, como é um organismo unicelular, como é que ele se alimenta, né? Englobando estruturas menores, né? Estruturas menores, células menores, matéria orgânica que é menor e tudo mais. Então, a alimentação é assim. Vamos imaginar, então, que um dia, de maneira aleatória, não direcionada, acidental, né? Esta célula grandona acabou englobando uma célula que realizava fotossíntese. No caso aqui em específico, uma cianobactéria, né? Cianobactéria, antigamente era chamada de algas azuis ou cianofícias, porque ela realiza fotossíntese. Hoje ela é chamada de cianobactéria e inclusive ela mudou de grupo, né? Não é considerada mais algas, tá? Sim, procarionte, ou seja, indivíduos que não têm núcleo individualizado por membrana. Então, essa estrutura procarionte que realizava fotossíntese porque tinha clorofila A, e essa clorofila A fazia ali a captação de luz ali e para produzir o alimento dessa estrutura, um dia foi englobado. Foi englobado por essa célula grandona, né, maior. E esta célula estabeleceu uma relação que foi chamada de endossimbiótica. Por que endossimbiótica? Porque aconteceu internamente. E foi uma simbiose porque estabeleceu um equilíbrio ali vantajoso entre os dois indivíduos. Quem englobou e quem foi englobado. Como assim? Tá? Então essa célula grandona geralmente ela engloba, digere a estrutura e se alimenta. Acontece que aqui não, estabeleceu-se um equilíbrio. Porque percebeu-se entre aspas, né? Que essa estrutura que ela englobou, ela produziu o alimento. Imagine, se a célula engloba uma estrutura que produz o alimento para ela, não é muito melhor do que ela ir continuar englobando estruturas para se alimentar? Claro que é, né? Então, estabeleceu-se esse equilíbrio aí, né? Então, a estrutura que foi englobada, que era possivelmente uma cianobactéria, né? Ela produziu o alimento para a célula maior. E a célula maior produziu o quê? Nada. Ela forneceu proteção para a cianobactéria. E aí, nesse processo simbiótico, as duas saíram ganhando. Quando estavam juntas, as duas saíram ganhando, tá bom? E aí, com a história evolutiva dessa estrutura, essa cianobactéria, muito mais para frente, iria se transformar no cloroplasto, nessa organela que nós acabamos de estudar. Ok, Ivan, tudo bem, professor? Quais as evidências? Temos várias evidências aí. Primeiro, DNA, né? O DNA, né, está presente ali nos cloroplastos, tá? Segundo, ribossomo. Então, material genético, ribossomo, né? Terceiro, duas membranas, uma interna e uma externa, ambas formadas por bicamada lipídica. Ou seja, né,
Uma possivelmente veio do englobamento celular e a outra possivelmente era daquele indivíduo ali que foi englobado. Por isso que eu encontro nesta organela em específico duas membranas, a membrana externa e a membrana interna, beleza? Tá? O que aconteceu com as mitocôndrias foi parecido? O processo foi idêntico, tá? Englobou-se ali um procarionte que conseguia capturar oxigênio e produzir energia, tá? Então o processo foi idêntico. Ao englobar esse indivíduo, também se estabeleceu uma relação ali harmoniosa, uma relação simbiótica, onde a célula maior tinha uma estrutura que produzia energia para ela também. Agora, e ela fornecia a proteção. Ah, mas foi a mesma célula? Não, aqui está representada a mesma, mas possivelmente não, né? Foi primeiro de repente essa pode ter mais para frente descendentes dessa, pode ter englobado a mitocôndria ou vice-versa, tá? Isso não é importante agora, é importante que você entenda que houve um englobamento, nesse englobamento se estabeleceu uma relação ali de equilíbrio, uma relação simbiótica, onde os dois saíram ganhando, tá bom? Perfeito? E as evidências, as mesmas. DNA, as evidências são ali duas membranas, uma interna e uma externa, tá? Ribossomos, ok? Tranquilo? Deixa eu ver aqui, mais alguma coisa importante nesse desenho aqui que vale a pena frisar. Acho que tudo foi comentado aqui, perfeito? Tá? Espero que, né? Sim, as cianobactérias deixaram de existir? Não. Elas continuaram a sua vida. Foi uma ou outra que foi englobada e que deu origem a isso. Elas estão vivas até hoje no ambiente, tá? Estão ali vivas, fazendo o seu processo ali de fotossíntese, sobrevivendo tranquilamente, muito bem adaptado ao meio, tá bom? Bom, então agora vamos tentar resolver algumas questõezinhas aí, vamos lá? Atividades, então, lá na página 21. Vamos tentar resolver algumas aí para fechar aqui o nosso conteúdo. Vamos lá. Uma característica importante das células eucarióticas é a quantidade de organelas membranosas que executam os mais diversos processos simbióticos, né? Associa uma das funções das respectivas organelas celulares. Então vamos lá, vamos começar pela resposta e a gente procura a pergunta, né? Pode ser? Lisossomos, né? Função dos lisossomos, digestão intracelular, né? Ali fala em digestão na letra C, beleza? Retículo endoplasmático, olha que interessante, tem duas ali que poderia até se encaixar ali, né? Transporte e síntese de substâncias e desintoxicação de substâncias prejudiciais, porque ali não falou se era o liso ou se era rugoso, né? Mas nós vamos colocar a letra A ali, porque piroxissomo, eles também fazem a desintoxicação de substâncias prejudiciais, né? Nós vimos ali na aula passada a questão da água oxigenada que é prejudicial à célula. Então, é a letra D. Então, vamos lá. Lisossomo, letra C. Retículo endoplasmático, letra A. Peroxissomo, letra D. Complexo de Golgi, né? Complexo de Golgi faz ali armazenamento e secreção de substâncias, né? Letra B. E aí ficou centríolo, né? Que faz ali a movimentação dos cromossomos durante a divisão. Letra I. Vamos ver o gabarito? Pá! Aí está, C, A, B e D. Próxima, vamos lá. Os hormônios esteroides, substâncias da natureza lipídica, são secretados a partir de vesículas provenientes da onde? Nós estudamos, né, na aula passada e nós verificamos o quê? Que o retículo endoplasmático liso, ele consegue sintetizar ali hormônios, né, inclusive o masculino e o feminino, né, esses hormônios esteroides aí, beleza? Então, letra A. Show? Próxima, questão 5. Sobre os peroxissomos são feitas as afirmações. Vamos ver quais afirmações. Apresentam enzimas que degradam moléculas tóxicas às células. Perfeito, correto. Produzem peróxido de hidrogênio em ação de oxidação no seu interior. Na verdade, elimina, né, esse peróxido de hidrogênio. Perfeito? Atuam nas reações de respiração celular. Não. Apresentam catálise, converte peróxido de hidrogênio em água e oxigênio. Correto. Tá?
tá? Resposta correta, D1 e 4, tá? Mais uma, vamos lá? Olha que legal essa aqui, o FPR, Curitiba, né? Universidade Federal do Paraná, sede aqui em Curitiba. Então vamos lá. O quadro a seguir reúne algumas semelhanças funcionais entre uma cidade e uma célula eucarionte. Nós discutimos isso na nossa primeira aula de citologia, ali, né, que eu ministrei para vocês, comparando ali a cidade a uma célula, fica mais fácil e entendível. Então vamos lá? Então eu tenho aqui ruas e avenidas, silos e armazéns, central elétrica e energética, casas com aquecimento solar, restaurante e lanchonete. Então vamos lá. O que seria ali ruas e avenidas, né? Mitocôndrias, leucômios, retículo, endoplasmático, complexo de Golgi ou cloroplastos. Gente, ruas e avenidas parece aqueles canais longos, né? Aquelas avenidonas, aquele monte de ruas que transportam substâncias para lá e para cá. Retículo endoplasmático, 3 ali, né? Silos e armazéns, né? Armazena, classifica, distribui, né? Então ali combina 2, combina com a 4, complexo de Golgi, né? Central elétrica energética, acabamos de discutir ali que a função das mitocôndrias é o quê? Síntese de energia, então 3, 1 ali, né? Casa com aquecimento solar, já fala ali em aquecimento solar, em captura de luz ali para realizar suas funções ali. Cloroplastos acaba combinando bastante ali, né? 4, 5. E ali, restaurante, lanchonete, tá falando ali em digestão, né? Tá falando ali em lisossomos, não é mesmo? Né? 5, 2. Então vamos ver aqui o gabarito que temos. Temos aqui, letra A. 1 para 3, 2 para 4, 3 para 1, 4 para 5 e 5 para 2. Beleza? Show! Mais uma. Questão 8 da URGS, vamos lá. No bloco superior abaixo são citadas 2 estruturas celulares. No inferior, características dessas estruturas. Associe adequadamente o bloco 1 e o bloco inferior e superior. Então lá, 1 lisossomo, 2 ribossomos. A gente tem que colocar que número que é para cada uma dessas funções ou dessas características. Estão presentes em procariontes. Qual seria? Ribossomos, né? Ribossomos está presente em todas as células ali, né? Porque faz a síntese proteica, a síntese de proteína, tá? Realizam digestão de nutrientes. Acabamos de ver na outra questão que digestão intracelular são os lisossomos, ali 1. Realizam autofagia. Na outra aula que nós tivemos, nós vimos que os ribossomos, eles fazem ali a reciclagem de estruturas celulares. Então, ali também é 1. Constitui subunidades de tamanhos distintos. Na aula anterior ainda falamos sobre a subunidade, a maior e a menor, né? Ali é a 2 ribossomos. Então, temos o gabarito? Letra E, 2, 1, 1, 2. Vamos lá? Mais uma. A manutenção de atividade celular depende essencialmente da ação coordenada dos processos metabólicos, dentre os quais podemos destacar produção de ATP. Produção de ATP é o quê? Mitocôndria. Síntese de proteínas está relacionado a ribossomos, mas também pode ser o retículo endoplasmático rugoso, né? Que também tem ribossomo. E a secreção celular. Secreção celular é complexo de Golgi, tá? As organelas envolvidas nos processos citados são, qual aqui? Mitocôndrias, temos aqui B, C e D. Deixa eu ver, retículo endoplasmático granuloso ou rugoso, C e D. Complexo golgiense, C. Então, resposta correta, letra C. Perfeito? Show, pessoal! Espero que vocês tenham gostado aí desse monte de informação, tá bom? É importante, fácil ali, também não estava difícil, né? Uma introdução básica ali de cloroplastos e mitocôndrias, que nós vamos trabalhar bastante com eles, né? E eu queria que vocês dessem uma olhada nessas atividades e tentem fazer se conseguirem, tá? Tentem fazer ali na página 4 a 13, exercício 1 a 35. Vai fazendo aos poucos, a gente vai tentando aí corrigir também aos poucos aí, tá bom? Beleza? Gente, abraço para vocês, boa semana, SP com você no isolamento social aí, aguardando o fim da Covid, o controle do coronavírus e que a gente possa voltar aí a conviver na normalidade aí, tá bom?
Abraço e tchau!